Deus é bom em todo o tempo. 1 Coríntios, capítulo 13. Glória a Deus. Nós vamos... Na verdade, vamos começar com 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 31, que em algumas Bíblias é o versículo 1 do capítulo 13. Nós vamos começar a fluir por aqui. Amém? Nossos adolescentes estão tendo aula hoje, vai falar sobre a alegria do Senhor. Sabia que o diabo está tentando deixar o povo de Deus triste, e os jovens tristes, mas ele chegou tarde. Eles vão estar se divertindo lá, amém? Aleluia. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, a Bíblia diz: portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Agora, porém, eu vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. Quem quer aprender aqui? Amém? Olha que coisa linda, irmãos. Ele fala dos dons, que é uma manifestação sobrenatural do Espírito de Deus que vem sobre pessoas para realizar algo. Quando você estiver sendo usado no dom, não fique orgulhoso, porque até um jumento foi usado. Mama Jane, quando alguém era usado nos dons e estava muito orgulhoso, ela dizia, está no nível da jumenta. Que era para abaixar aquela pessoa, né? Um ministro no Ministério Verbo da Vida, ele orou e um milagre aconteceu numa reunião, e era aquilo que o apóstolo Bud ensinava, e ele ficou todo empolgado, né? E disse que ele estava em um certo lugar com o apóstolo Bud, e o apóstolo Bud ficava lembrando ele, levanta as mãos e diga, não fui eu. Ele, não fui eu. Isso. Aí disse que ele estava nos Estados Unidos, lá no Texas, o pastor Bud, numa mercearia, e aí ele estava do outro lado da prateleira fazendo compra. Aí quando o pastor Bud olhou para ele, fez para ele assim. Aí ele falou, não fui eu. Amém? Mas a verdade, irmãos, é que existe uma capacitação do Espírito, que a Bíblia chama de dons do Espírito, que vem sobre os filhos de Deus. E eu declaro isso vai acontecer mais frequentemente no Morumbi. Amém, irmãos? Eu estou ouvindo testemunhos de irmãos ousados aqui, eu quero que você continue com a sua ousadia. E o que você pode fazer? Não tem como manipular. Não tem como manipular. Nós podemos desejar os dons. E eu não sei quanto a você, mas eu desejo. Porque quando o Espírito de Deus se move com palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, dom da fé, dom de cura, irmãos, quando ele se move com esse tipo de manifestação, algo sobrenatural acontece no meio da igreja, amém? E nós cremos nisso. Quantos creem aqui, irmãos? Mas isso é uma capacitação que vem de Deus. Podemos desejar, mas é uma capacitação que vem de Deus. Agora, pode uma pessoa ser usada nos dons ministeriais e não estar vivendo o estilo de vida que supera os demais. E que estilo de vida é esse? É o estilo de vida de quando você anda em amor. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre esse estilo de vida que supera os demais, que é quando nós andamos em amor. Amém, irmãos? E eu quero começar com uma pergunta. Quantos homens e mulheres do amor tem aqui? Eu não sei fazer esse negócio, irmão. Como que é? Me ensina aí. Meu coração fica... Mas o cristão, irmão, quem nasceu de novo... O tal do Claudinho Bochecha lá, eles pegaram essa música, era para ser do cristão. É só love, só love. Você nasceu de novo, irmão, você é fruto do amor, amém? Sabe por que você está aqui hoje? Porque você foi amado. A Bíblia diz, nisso consiste o amor, não que nós nos amamos, mas que Ele nos amou primeiro. O homem não tinha condição de chegar até Deus, então Deus providenciou uma maneira de vir até a terra, aleluia. Isso é o Evangelho, é Deus se manifestando na terra para tocar o homem e recriando o homem para que ele tenha uma vida diferenciada. Agora você é inspirado por Deus, e Deus que não tem amor, é amor, Ele habita em você. E a Bíblia diz que o amor do tipo de Deus, está em Romanos capítulo 5, versículo 5, o amor de Deus, ele é derramado no nosso espírito. Não diz foi, porque todo dia você recebe porção desse amor, amém, irmãos? Jesus em João capítulo 15 falou, eu sou a videira, meu pai é agricultor, todo aquele que está em mim, ele vai produzir fruto. Gálatas capítulo 5, versículo 22, ele diz, mas o fruto do Espírito é amor. Amém, irmãos? Você conhece o nível de espiritualidade de um cristão, não pelo tanto que ele fala em línguas, não pelo tanto tão bom ele é pregando, mas pelo tanto que ele anda em amor. Eu achava, irmãos, que uma pessoa espiritual é aquela, eu vi alguns ministros entrando na igreja, e eles olhavam para mim e faziam, shh, ei, eu falava, meu Deus, esse é muito espiritual. Eu sou carnal, eu não sou nada. Olha que é isso. Mas depois você ficava sabendo que aquele ministro batia na esposa em casa, maltratava os filhos, xingava. Esse não é o estilo de vida que Deus quer. A unção de Deus vem sobre quem Ele quer, na hora que Ele quer, Ele usa a pessoa
do jeito que Ele quer. Amém, irmãos? Ele pode usar crianças, jovens. Agora, o caráter, Deus nos potencializa, mas é eu e você quem desenvolvemos. E andar em amor, irmãos, tem a ver com caráter. Vocês amam o pastor Esdras? Fique comigo até o final. Amém, irmãos? Então, esse é um estilo de vida que supera os demais. É andar em amor. Andar em amor, irmãos, é uma das coisas mais importantes para um cristão, porque isso determina o nível da nossa espiritualidade. Meu Deus, eu não falo isso com um tom de acusação, falo com muito temor e tremor, porque eu tenho que guardar minha vida e praticar o que eu estou pregando. Mas quanto cristão carnal, e o que é um cristão carnal? É muito simples, é um cristão que não anda no amor. É um cristão que, mesmo nascido de novo, estando na videira e tendo capacidade de produzir um fruto do Espírito, que é uma evidência exterior de um poder que habita dentro, ele não faz isso porque ele continua confiando no próprio esforço, ele continua confiando na capacidade dele. Acontece que no seu próprio esforço, na sua capacidade, você vai falhar, você vai ser egoísta, você vai mentir, você mesmo sendo cristão, pode até se prostituir, fazer coisas que a Bíblia chama de obras da carne. E a Bíblia diz que não provarão o melhor do reino de Deus quem vive assim. Mas graças a Deus, irmãos, porque nós temos o antídoto para passar por cima disso. A Bíblia diz que se nós andarmos em espírito, então jamais nós vamos satisfazer os desejos da carne, amém, irmãos? E o que é um homem espiritual? O que é uma pessoa que anda no espírito? É uma pessoa que anda em amor. Muito simples a resposta. Se eu fizer a prova agora, todo mundo vai tirar 10. Quer ver? O que é uma pessoa que anda no espírito, irmãos? Olha, todo mundo tirou 10. Amém? Só os carnais que estão com raiva agora que o pastor está pregando sobre esse assunto. Então, entenda, irmãos, mesmo nascido de novo, a Bíblia fala sobre 3 tipos de homem. Ela fala sobre um homem natural. O homem natural é aquele que não nasceu de novo. Então, ele precisa do novo nascimento. Ele não tem a vida e a natureza de Deus. Ele não tem capacidade de frutificar. Alguns cristãos vão evangelizar e chegam para evangelizar uma pessoa que não nasceu de novo e dizem, você tem que ter o amor do tipo de Deus, você tem que ter a paz do tipo de Deus. Não tem. Pode até provar por um tempo, em alguma circunstância, porque Deus é Deus, Ele faz o que Ele quer. Mas, de natureza, ele não tem. Ele tem que nascer de novo. Não adianta você falar para quem é pecador, olha, você tem que parar de fazer isso aqui. Ele não tem força para fazer isso. Nem eu e você tínhamos. E, na verdade, naturalmente, nem temos. Então, ele tem que nascer de novo. E o que é o novo nascimento? É a divindade na humanidade. É Deus inspirando o homem e capacitando ele a viver uma vida acima da média. Em Deus, agora, você pode ser a sua melhor versão. Quem crê nisso, irmãos? Aleluia. Então, Deus, porque estamos conectados a Ele, podemos produzir o fruto. E o fruto é amor. E andar em amor, irmãos, é um estilo de vida que supera os demais. Amém? Eu sei que no Brasil, por exemplo, nós temos pessoas, né, que gravaram canções muito bonitas, inclusive. Eu só não canto na igreja para não escandalizar pessoas. Brincadeira. Mas que compuseram música com o capítulo 13 de 1 Coríntios. Mas essa pessoa que compôs a música, ela mesma não andou em amor. E eu não estou aqui criticando. E o que eu quero, irmãos, é que não só você ouça a palavra e depois fale, olha, o pastor pregou até bonitinho hoje, mas eu quero que você saia daqui transformado e mudando de direção. Amém, irmãos? Eu não estou dizendo que você não está andando em amor, mas hoje a palavra é para mim e para você, para a gente crescer nisso. Amém, irmãos? Se Deus está pedindo para a gente crescer em algo, se essa é a porção para hoje, pega tudo, receba, toma um suco no final e se alegra. Amém, irmãos? Agora, 1 Coríntios capítulo 13, ele vai falar sobre qualidades desse amor, amém? E é interessante porque um casal, ele chegou até o Kenneth Hagin e falou que estava querendo se separar e acabar. Kenneth Hagin falou, não faça isso ainda, não faça isso, eu vou te dar uma fórmula aqui. Você antes de dormir, você e sua esposa, só façam isso, por favor. Peguem 1 Coríntios capítulo 13 e vocês vão ler durante 30 dias, vocês vão ler juntos e orar juntos. Com raiva, com encosto ou sem encosto, leia, antes de tomar qualquer atitude. E o casal leu durante 30 dias. E quando passou os 30 dias, eles vieram conversar com o Kenneth Hagin. E vieram, muito obrigado, já entendemos o recado, não vamos nos separar. Amém. O amém diminui. Agora que o amém era para ser bom, gente. Esse é o poder do evangelho, irmãos. Todo mundo que está aqui provou da bondade do Senhor, da misericórdia, da graça dEle. Ai, se não for ao Senhor nos levantando, irmãos. E graças a Deus, como eu disse no início, nós estamos aqui porque nós somos amados por Ele, amém? Deus nos ama de maneira incondicional. Não importa em que fase da vida você está hoje. Não é a sua performance que faz Deus te amar mais.
Ele te ama porque é inerente ao caráter dele. Deus te ama e ponto final. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu filho. Alguém daria o filho aí para morrer por alguém? Não, ninguém faria isso. Mas a Bíblia diz que Deus enviou o seu próprio filho para morrer em nosso lugar. Amém, irmãos? Ele semeou um e colheu muitos. Ai, meu Deus. Aleluia. Eu vou falar novamente. Ele semeou um e colheu muitos. Você é fruto do amor de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então ele começa a dizer, se eu falasse a língua dos homens, capítulo 13, versículo 1, e dos anjos, mas não tivesse amor, eu seria como um sino que ressoa, ou um símbolo que retine. Muito parecido com isso aqui, ó. Acabou o barulho. Só faz barulho por um tempinho, depois faz um barulhinho de novo. Você entendeu? Tem outros significados aqui quando você estuda no original e o contexto, mas eu creio que você entendeu. Versículo 2, se eu tivesse o dom de profecia, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas se eu não tiver amor, eu nada seria. Não, eu estou lendo agora aqui com você, degustando. É assim que a gente tem que ler a palavra de Deus. E, versículo 3, se desse tudo que eu tenho aos pobres, e até entregasse meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, de nada me adiantaria. O amor, aleluia, o amor que está no seu coração, o amor do tipo de Deus que está derramado, que foi derramado no seu coração, amém? Olha o que esse amor ele é. O amor ele é paciente. O amor ele é bondoso. O amor não é ciumento. E aqui nós não estamos falando, irmãos, de falta de zelo, de cuidado. Mas a gente está falando de algo que consome um ser humano ao ponto dele não viver e não dormir. Então o amor ele não é assim. O amor não é presunçoso. O amor não é orgulhoso. Nem é grosseiro. Meu Deus. Eu já apanhei tanto lendo esse texto, irmãos. Eu vou falar de mim para você. Porque, principalmente os homens que estão aqui, tem cada homem que é mais grosso que cano de apito de navio, não é assim? Papel de enrolar prego, como diz o... A gente fala assim para você rir um pouquinho, para você receber. E eu te pergunto, homens, estamos agradando a Deus agindo assim? Tratando os nossos filhos e esposa com asperezas? E eu não confundo as coisas, eu não estou dizendo aqui do homem não assumir o seu papel e corrigir. Quando eu preciso sentar com meu filho e corrigir, ele está indo para uma rota que não é boa, eu sento com ele, se precisar eu falo firme com ele. Se eu precisar resolver alguma coisa na minha casa, eu sento, eu converso. Eles me respeitam. Mas sabe de uma coisa, irmão? Nós podemos filtrar o nosso coração para saber se a maneira como nós estamos falando, como nós estamos passando a mensagem, ela é debaixo de amor. Vamos imaginar o seguinte, que Deus nos tratasse no nível que a gente tem tratado algumas pessoas. De maneira grosseira, porque Ele poderia fazer... Não, Deus não faz isso porque não tem nada a ver com o caráter dele. Mas imagine que Deus, ele nos tratasse, irmãos, de uma maneira que nós merecíamos. Não foi assim que Deus nos tratou. Deus nos amou. Nos trouxe para perto. E eu sei que nós, os pregadores, às vezes fazemos uma voz, né? Aquela voz mais... E às vezes falamos de maneira bem firme e tal. Mas sabe de uma coisa? Pode filtrar, viu? Porque Deus, a voz de Deus é suave e tranquila. Você pode estar vivendo um momento bem terrível da sua vida. A voz do papai sempre vai ser, filho, volta. Filho, o papai está aqui, ó. Olha para mim. Lembra do filho pródigo? Quando se encontrou na bagaceira, sem mais nada, aí ele lembrou, poxa, no ambiente de papai eu vivia melhor, muito melhor. E ele fez toda uma encenação para voltar e pedir perdão para o pai. Mas quando ele chegou perto, não precisou de encenação nenhuma, o pai foi correndo o abraçar. E teve um irmão que ficou
Ué, olha aí, está fazendo festa, tanta coisa para ele. Ele falou, se alegra, porque esse meu filho estava perdido e foi achado. Aleluia, eu estava perdido e fui achado, irmãos, eu estava enfermo e fui curado, Deus me levantou, Ele me amou, e essa palavra ela é muito séria, porque ela me mostra como que eu tenho que tratar quem está perto de mim, e o estilo de vida que eu tenho que andar, e como eu devo andar. Se a Bíblia diz que o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não é ciumento, nem presunçoso, eu falo para você, meu irmão, com certeza você concorda comigo, não teria capacidade nenhuma da gente andar assim se não fosse Deus. Mas graças a Deus que Deus habita em nós. Você pode dar um sorriso, amém, irmãos? Então há jeito, há capacidade sim, amém, irmãos? Então o amor, ele não é orgulhoso, nem grosseiro. Olha só, não exige que as coisas sejam feitas à sua maneira, não é irritável, nem rancoroso. Muitas vezes nós não estamos andando em amor. Eu tenho um perfil, irmãos, que se você quiser me convencer de mudar uma decisão que eu tomei, você vai ter que provar que ela é melhor que a minha. Estou falando do Esdras agora, naturalmente falando. Porque eu pensei, eu raciocinei. Quando eu dou uma opinião, eu tomo cuidado para falar. Quando eu vou falar com meu filho sobre alguma coisa, com a minha esposa, quando eu vou dar uma opinião, eu tomo cuidado. Eu aprendi isso com coisas pequenas. A minha filha Yasmin, pequenininha, ela vinha desde pequenininha. Agora não era mais somente Pátia, a Yasmin também, né? Pátia, ela se arrumava toda e dizia, amor, como está? Aí eu, tá linda, vixe, tá bom demais. Eu gostei, tá combinando aqui. Aí daqui a pouco ela mudava de roupa. Eu falei, meu amor, eu não falei que estava bonito. Ela, mas eu me senti bem. Eu quis trocar. E aí a Yasmin pequenininha agora vinha, papai, como que tá? E por vezes, irmãos, eu falei, tá linda, filha, você é linda de qualquer jeito. Aí a Paty me chamou e falou, não faça isso, porque ela está prestando atenção no que você fala. Então seja realista com ela, fale a real para ela. Aí então agora eu falei, meu Deus, agora são duas responsabilidades. Porque o boy é fácil, né? Calça jeans, camiseta. E aí, pai, beleza? Tranquilo? Tal. Mas a menina não, a menina, né? É por isso que eu criei para prosperar mesmo, porque são duas mulheres. Amém, homens? Amém. Aleluia. Então, eu tomava cuidado com o que eu falava para ela e como eu falava para ela. Né? E respeitando o jeito dela. Porque eu estou dizendo isso para você. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Por mais que a gente tenha o nosso perfil, o nosso jeito, a nossa maneira de ser. E Deus honra isso, é bom demais. Mas sabia que em nome do amor você vai ter que aprender a ceder? Quando você casa, por exemplo, quando você está em bando, em família, você tem que aprender a conviver. Irmãos, eu amo o Evandro, um cara que eu admiro. Meu Deus, ele me honra. Esses irmãos, eles me tratam tão bem, me servem tão bem, que eu fico constrangido. Mas, irmãos, o Evandro tem o perfil dele. Tem momentos, irmão, que é o jeito dele, acabou. Eu gosto de uma coisa assim, ele gosta ali, pronto. Agora, por isso, agora, eu não quero me falar com o Evandro, não. Vida nada, que negócio de vida não estou vendo vida nenhuma aí não. Não, irmãos, eu estou falando algo simples só para você entender. Agora pega isso e leva para algo grande. Por quê? Na verdade, Jesus falou que são as pequenas raposinhas que destroem a vinha. São coisas pequenas que vão sendo acumuladas por anos, que chega uma hora que explode. Agora. E o Senhor está nos amando aqui, nos ensinando a corrigir, amém, irmãos? Então, o amor, ele tem momentos. Irmãos, eu vou dizer algo para vocês. Quando eu casei com a minha querida esposa, eu sou totalmente diferente da Patrícia. E um dia eu cheguei desanimado na faculdade de música, com a guitarra nas costas, vontade de desistir, porque eu não tinha dinheiro para pegar o metrô. E aquela voz do diabo, desiste, miserável. Como está sofrendo? Aí eu cheguei perto do meu professor. Ele falou, Esdras, posso tocar uma música para você? Eu falei, ô mestre, meu Deus, um dos melhores guitarristas do mundo. Eu falei, claro que você pode, que privilégio. Aí toquei no final, falei, professor, eu acho que eu vou desistir do meu casamento, eu sou muito diferente da minha esposa. Aí ele falou assim para mim, é aí que dá certo. Aí algumas pessoas não entendem quando vêm conversar às vezes com o pastor Esdras, e o pastor Esdras, aí a pessoa, acho que ele me ama, insensível. Mas eu tomei uma lapada dessa do meu professor. Ele falou assim, é aí que dá certo. Porque você não ia aguentar outro igual a você.
E eu falei, calma aí, professor, se for um acorde com sétima, nona aumentada, baixo invertido ainda. E aí eu voltei pensando no metrô, eu sempre fui uma pessoa de pensar e ouvir pessoas que têm sabedoria, já andaram uma milha a mais do que eu. E eu falei, é verdade. E uma das coisas que Deus me corrigiu foi, você está tentando mudar a sua esposa do avesso, você está tentando e fazendo ela ser quem ela não é. Isso é feitiçaria. Pega aí, irmão, isso é feitiçaria. Manipulação da vontade alheia. Patrícia, eu sou o cabeça dessa casa, você vai fazer do jeito que eu quero. Não se mova. Agora se mova. Ri agora, chora. Gente, isso é feitiçaria. E tem gente sofrendo, tem homem sofrendo com mulher que faz isso. Tem mulher sofrendo com homem que faz isso. E eu não estou falando de incrédulo, não. Estou falando de cristão. Que tem um amor do tipo de Deus derramado no coração dele. E papai está corrigindo a rota, dizendo, o que tem que fazer? Ficar se namorando? Não, muda a rota, Senhor, me arrependo, não vou ser mais assim. Foi o que eu fiz. O Senhor me corrigiu e foi numa reunião de homens. Bando de macho lá, homens de honra. Pregou a palavra, tomei uma surra tão grande, saí com raiva do pastor, mas cheguei em casa do Espírito Santo, filho, receba a minha palavra e pratica. Ela vai te fazer prosperar. Quantos recebem a palavra de Deus aqui? Então, irmãos, eu comecei e eu falei, olha, eu vou agora começar a compreender como é o jeito da minha esposa. Isso foi um treinamento, porque eu tenho 3 filhos, 3 personalidades diferentes, eu tenho que saber lidar com eles de maneira diferente. Então, acaba sendo um treinamento para a gente viver em bando, para a gente ter relacionamentos. Só para você não esquecer, diga amor. Então, muito cuidado, irmãos, com esse tipo de atitude. Vamos tomar cuidado, a gente tende a fazer isso. A carne, a nossa natureza carnal tenta ir por esse caminho, mas esse caminho não funciona, porque a pessoa, meu Deus, quantas pessoas em relacionamento vivendo como se estivesse presa, e não vê a hora de ir para um grupo de amigos, ou uma roda de amigas, para se sentir livre. E aí dá vontade de falar assim, eita, você não é assim lá dentro da sua casa. Ah, mas é aqui, porque aqui eu, olha... Irmãos, nós não fomos chamados para viver assim. A nossa casa, irmãos, é para ser um pedaço do céu na terra. Não sei se alguém crê nisso aqui, mas eu creio, irmãos. Amém, irmão? Aleluia! Então, qualidades do amor. A Bíblia diz que o amor não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Geralmente isso não acontece na família, mas no que diz respeito a relacionamento, imagine um cristão, irmãos. Triste porque o outro foi abençoado. Você viu, Zé? O carro que aquele abençoado chegou na igreja? É uma afronta. Tanta gente sofrendo, tantos pobres na terra. E aquela que chegou aquele sapato, aquele escarpão vermelho, toda empinada? Você pode falar isso para o marido, mulher, ele é Zé Mané, ele não sabe nada. O que tem a ver isso? É que tu não sabe quanto custa um daquela marca. Minha irmã, se for da 25 ou de uma marca mais top, o homem, se você não falar, ele não vai saber. Amém? 25 é 25 de março, tá? Vai ficar mais chique. Vocês estão comigo, irmãos? Então, às vezes a gente não está se alegrando com a alegria do outro. E a gente tem que aprender a se alegrar com a alegria do outro. Até porque, se você se alegrando ou não, ele vai prosperar. Amém? O irmão Mark Hanks contou um testemunho, ele levou um missionário na casa dele, ele é um americano, mora numa casa muito boa, uma caminhonete boa. E aí o missionário, para que tudo isso? Por que não vende e dá aos pobres? Aí ele virou e falou assim, não, você não entendeu, eu tenho tudo isso porque eu já faço isso. Tem alguém aqui, irmãos? Agora, isso aconteceu com Jesus. Uma mulher derramou o equivalente a 1 ano de salário em perfume nos pés de Jesus. E Judas, não movido por organização financeira, não movido com cuidado
como uma sugestão, como por exemplo, eu tenho uma diretoria aqui, eu não toco em nada das finanças da igreja. Então tem uma diretoria, embora a palavra final é minha, mas eles vêm com conselho, eles ajustam, eles mostram, eu questiono, eles questionam, a gente faz a coisa acontecer. Mas não era essa a motivação de Judas. Judas falava isso porque ele era ladrão. Ele roubava. O cara sem vergonha roubar Jesus. Já parou para pensar nisso, irmão? Assaltar o irmão da igreja, mas o próprio Jesus. Ô Judas sem vergonha. Dá para você rir um pouquinho. Então, nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque até quando nós temos que filtrar, né? Tem pessoas que estão prosperando. Você está vendo o resultado lá de fora hoje, mas são anos de trabalho, investimento, avanços, progresso, muita coisa acontecendo. O que a gente tem que fazer? Oh, glória! Que bênção! E outra, se prepara, porque o mesmo Deus está chegando a sua vez. Amém, irmãos? Está chegando a sua vez, fique tranquilo, deixa o irmão prosperar. Deixa o menino rodar. Aleluia! Glória a Deus! Então ele diz, não se alegre com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor, essa aqui é maravilhosa, o amor do tipo de Deus, o amor ágape, o amor sobrenatural, é sobre esse amor que nós estamos falando. O amor que não é baseado apenas em sentimentos, mas é uma essência que vem da própria vida de Deus para nós. Esse amor, ele nunca desiste. Esse nunca desiste tem a ver, nunca perde a esperança, nunca deixa de acreditar no melhor, de saber que vai ter solução. Não importa como você entrou aqui, quem sou eu para falar que não tem solução? Basta eu fazer minha parte, não atrapalhar Deus, tem solução sim. Se Jesus morreu na cruz do Calvário, tem solução sim. A solução chama-se o sangue de Jesus, a palavra de Deus. Aleluia, o amor não desiste, ele não perde a fé. Oh, pastor, quero anunciar que eu estou me separando, estou abandonando meu filho, porque o amor acabou. Mentira, não acabou não. Pode estar frio aí, pode ter esfriado, mas acabado não, porque para o amor acabar, tem que tirar a pessoa do Espírito Santo de dentro de você. Tem que falar que você se desconectou de Jesus, aí você está fadado ao inferno novamente. E não é isso que aconteceu, vamos tomar cuidado, vamos ficar com a palavra. Nem tudo que se diz no meio evangélico, irmãos, está na Bíblia. Ontem eu escutei um pastor falando de frases que se falam que não está na Bíblia. Uma delas é, pau que nasce torto, nunca se endireita. Diz a palavra de Deus. Onde está isso na Bíblia, gente? Vocês estão comigo, irmãos? Aleluia! Então o amor não desiste, ou seja, ele sempre dá uma nova chance, ele sempre acredita. Mais uma vez, irmãos, nós estamos falando de um amor sobrenatural, porque a gente tende a falhar e desistir. Quantas vezes eu quis falhar, eu quis desistir de mim mesmo, da minha família, eu me acalmava, e aí acordava de manhã, um novo impulso, uma nova graça, e o Senhor dizendo, vai lá, de novo, tem chance, tem solução, amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Olha só, ele nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. E eu quero comentar um pouquinho sobre isso. O amor sempre se mantém firme. Se você ama a Deus, você se mantém firme. Se você se ama, se mantenha firme. Se você ama a sua família, se mantenha firme. Quando meu filho nasceu e o diabo queria destruir minha família, eu já vi o meu filho hoje com 22 anos, e o Senhor me mostrou como um vislumbre, você vai querer ele sendo cuidado por outro pai? Você vai querer ele longe da sua criação? Eu falei, não. Então Deus falou, vai e arruma a tua casa, quem tem que fazer isso é você, mas a inspiração para você fazer vai vir de mim. Aleluia, como é bom, irmãos, poder olhar para esses meninos hoje e saber, aleluia, que eles estão sendo cuidados, bem criados, e o amor está aumentando, está crescendo, dou beijinho, eu cheiro, é bom demais, e eu sempre louvo a Deus. Esse dia eu estava rendendo graças a Deus e dizendo assim, obrigado Deus, porque você não me deixou desistir. Deus escreveu uma história para você, o diabo está tentando bagunçar com essa história. Não desista, fique com amor. Você é amado, manifeste esse amor, e você vai viver os melhores dias da sua vida. E isso não somente vai tocar a sua família, mas quem estiver perto de você vai ser tocado por isso. Porque o amor de Deus constrange, irmãos.
2009 nós estávamos em Tulsa, Oklahoma, e nós fomos fazer uma visita na igreja do Dave Robertson. E quando nós entramos na igreja, eu nunca vi uma cena como essa. Nós estávamos em mais ou menos 70 brasileiros. Ô, viagem maravilhosa. Quantos querem conhecer lá o Rema? Podemos fazer uma caravana e ir lá conhecer, amém, irmãos? Amém? Aleluia. Imagine fretar um avião e cantando daqui lá. Ai, cara, aleluia. Amém, irmãos? Mas não vai ficar com inveja se alguns irmãos forem de primeira classe. Amém? Vocês estão comigo, gente? Aleluia. Só uma brincadeira para você. Então, quando nós entramos na igreja, irmãos, ele é um homem, entre outras coisas, porque reconhecido, porque é um homem que anda em amor. Aí eu comecei a chorar. E eu abaixei a cabeça porque eu fiquei com vergonha. Mas quando eu olhei do lado, todos os brasileiros, ele fez uma reunião só para os brasileiros. E eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu vi homem, irmão, paraibano daqueles. Uma unção de Deus tão preciosa, irmãos, nos tocou aquele dia. E ele não abriu a boca, ele só entrou. Quando ele entrou, irmãos, a unção de Deus foi algo tão maravilhoso. Quando ele entrou, a gente já estava rendido ao Senhor. Não por causa de um homem, irmãos, mas honrando a unção de Deus. E eu quero dizer isso para você, vai acontecer com pessoas aqui. No seu trabalho, na sua empresa, no seu lugar, o amor vai constranger. Vai constranger. E não vai ser, você não vai fazer por força, não. Vai ser algo natural. Vai ser uma prática que vai ser natural para você. Amém, irmãos? Quantos creem nisso, irmãos? Oh, aleluia, glória a Deus. Olha só, versículo 8 ele diz, um dia, profecia, línguas e conhecimento vão desaparecer, vão acabar, porque no céu não vai ter isso. No céu não vai precisar mais de oração em outras línguas. Tem alguns irmãos deixando para orar lá, não é aqui que você ora em outras línguas. Amém? Profecia é algo para esse tempo, essa era da igreja. É uma maneira sobrenatural de Deus falar com os seus filhos. Ele usa uma pessoa com uma língua estranha e vem interpretação. E nós podemos ministrar um dia sobre isso, porque envolve muita coisa. Amém? Mas eu vou contar um testemunho. Eu estava em uma aula de consagração no Rema, última aula do Rema. É um ambiente maravilhoso, os alunos reunidos para louvar o Senhor. E eu comecei, me deram alguns minutos para falar, e eu falei uma palavra que estava na minha boca. E é um irmão boliviano, eu acho, de um outro país. Ele começou a perguntar, ele está falando espanhol? Ele está falando espanhol fluente? Uau! Eu estou entendendo tudo que ele está falando. E ele veio falar comigo, eu falei, eu estava falando português. Mas ele ouviu tudo em espanhol. Tem crente aqui ou não? Isso não te assusta não, né, irmãos? Aleluia! Essa é uma maneira também do Espírito de Deus se mover, amém? Nós estamos precisando ver mais disso, amém, irmãos? Então, veja bem, a profecia vai acabar, línguas vai acabar, conhecimento, ciência desaparecerão, cessarão, mas o amor nunca vai acabar. Não, então esse não se acaba não é só para a terra, é para o céu também. Não se acaba, amém, irmãos? Sempre quando você olhar, imagine, irmãos, quando nós estivermos aqui numa nova terra e Jesus reinando, o governo vai ser o governo de Jesus, a gente sempre vai lembrar e vai olhar para as mãos de Jesus e ver, foi Ele que me redimiu, foi Ele que me amou, foi Ele que me trouxe até aqui, amém, irmãos? Esse é o amor de Deus, amém, irmãos? Aleluia! Ele diz agora, nosso conhecimento é parcial e incompleto, e até mesmo o dom de profecia revela apenas uma parte no todo, mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança, mas agora que me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. E o que ele está dizendo aqui é algo espiritual. Quando você era menino na fé, tinha comportamento de menino, fofoca, falar mal dos outros, porque veio com o vício do mundo, nasceu de novo e agora precisa ser educado na justiça. E os ministros vão te ajudar nisso. A unção de Deus vai operar. Mas um dia você deixa de ser menino. E você começa a se comportar agora como adulto, como maduro. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, ele diz no versículo 13, 3 coisas, na verdade, permanecerão. A fé, a esperança e o amor. E eu quero que você declare isso. Diga, a fé, a esperança e o amor.
Vamos de novo. A fé, a esperança e o amor. Só uma abertura aqui. Você já percebeu como o diabo tenta roubar isso do cristão? Desviar ele da fé? A Bíblia diz que o único estilo de vida que agrada a Deus chama-se fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. O diabo tenta fazer o que também? Tirar a nossa esperança. Esperança é errado? Não. Esperança é um alvo. Quantos cristãos, irmãos, que perderam a força na oração porque não tem alvo? Se você não tem alvo, você vai ter fé em quê? Por exemplo, nós temos um alvo, que nós vamos sair desse prédio e vamos para um 3 vezes maior. Então, em cima disso, nós vamos orar. E você já sabe o que vai acontecer. Vai acontecer, o prédio vai chegar, né, irmão? Mas nós temos um alvo. Aí o que a fé faz? Olha que coisa louca. A fé faz a gente dançar antes do prédio chegar. Então a fé, ela traz para o hoje aquilo que a gente só espera. Mas a fé diz, é teu, pega e recebe, Deus te deu. É aí que começa a te chamar de doido. Você é daquela categoria dos crentes? Aquele povo é meio maluco, é meio doido. Eles dançam sem ver. Eles dançam sem tocar. Mas isso é fé, irmãos. A Bíblia diz, quando vocês orarem, crede que recebeste, crede que recebeste, crede que recebeste. Amém, irmãos? Aleluia. Então o diabo tenta bagunçar isso também. Nossos jovens estão ficando sem visão. E aí, meu filho, o que Deus tem falado com você? Qual o plano para o futuro? Não sei. Não sei. Ai, pastor, realmente eu não sei. Tem orado, mas eu não sei. Claro que não tem que ter uma cobrança exagerada para que eles saibam de tudo. Mas o jovem não saber de nada? Está errado? Eles têm que ter visão. E a Bíblia diz, o livro de Joel falou que nos últimos dias os nossos jovens teriam visões. Claro que ele está falando de algo sobrenatural, mas eu quero, irmãos, Deus não vai usar somente um jovem para manifestar visão para os outros e ele mesmo não ter para a vida dele. Quem está sem visão está perdido. Porque a visão, ela nos orienta para você seguir o rumo que Deus tem para você. É a visão que Deus tem para a minha vida que faz eu não desejar o talento que você tem, porque eu quero o que Deus tem para mim. Já é suficiente, eu vou prestar conta dele. Amém, irmãos? Então o diabo tenta roubar isso da gente, a esperança. Outra coisa que o diabo tenta roubar da gente é isso aí, andar em amor. Por quê? Porque Jesus falou em João capítulo 13, ele disse assim, eu estou indo embora, mas um novo mandamento eu dou a vocês. E esse mandamento é, amem uns aos outros, como eu vos amei. Quem está pegando isso pelo Espírito, irmãos? Você pode ouvir as palavras do Mestre chegando para você, Jesus dizendo para mim, para você, amem uns aos outros como eu vos amei. Amém, irmãos? O cerne da lei, o resumo da lei é amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus vem agora e torna isso mais sério. E ele diz, um novo mandamento vos dou. O livro de Romanos diz que a lei toda se resume em um único mandamento, que é o amor. Então esse é o mandamento da nova aliança. Nós não estamos sem lei. Nós fomos libertos não para viver qualquer tipo de vida, fomos libertos para viver dentro do contexto do reino. E no reino o amor domina. O nível de amor no reino é tão grande que ele faz você querer o bem do próximo antes do seu próprio bem. O mundo é confundido com isso, o mundo fica maluco com isso. O amor tipo de Deus, quando está operando em você, você quer ver o bem da pessoa. Olha, meu irmão, eu confesso a vocês que eu estou crescendo nisso, eu estou amadurecendo nisso. Eu estou melhorando nisso. Mas como é bom, irmãos, eu me vejo já pensando no bem da minha esposa em primeiro lugar. Só que eu colocando ela em primeiro lugar, só que ela também está me colocando em primeiro lugar. Aí o que acontece? Os dois ficam em primeiro lugar. Esses dias eu fiz uma reunião lá em casa, eu falei, reunião. Aí veio a tropa toda, sim, pai. Sim, sim. Foi o negócio seguinte, você já sabe como sua mãe funciona. Se por ela faz tudo para atender a gente, e ela fica por último. E a gente tem tomado conta disso, claro, mas vamos melhorar. É assim, coisa de mãe, não é só Patrícia, eu sei que as mulheres são assim, as mães. Mamãe era assim com a gente, até hoje, né, Lu? Mamãe é assim. Quer ver os filhos bem, se o filho está bem. Que amor é esse, né? Não é amor tipo de Deus, não é amor de mãe não, é amor sobrenatural, amém, irmãos? E eu fiz a reunião, falei, vamos tomar cuidado com isso. Vamos colocar aí ela em primeiro lugar. Vamos equilibrar aqui. Tudo bem?
Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Mas por quê, irmãos? Porque se a gente não tomar cuidado, o egoísmo entra e a gente vai querer só satisfazer. Eu queria estar numa reunião de casais aqui, para a gente tocar em alguns assuntos, mas não vou poder fazer, por causa da censura de idade. A mídia me bloqueou. Só que a boa notícia é que no último final de semana penúltimo final de semana de outubro, nós teremos um evento de casais aqui com o pastor Eliezer Rodrigues. Amém? E eu estou trazendo ele para um evento de casais. Eu falei, pastor, é específico. Deus pediu para mim te trazer para um evento de casais. Então, assim, ninguém pode faltar. Amém? Casais casados e também quem quer casar. Amém? Se você não quer casar, não vem não. Não vai provar dos resquícios da glória sem querer casar, amém? Mas se quer casar, aí pode vir, amém? Então, graças a Deus, irmãos, porque o Senhor tem nos ensinado a melhorar nessa área. Qual o objetivo dessa ministração, irmãos? É nós melhorarmos nessa área. É nós amadurecermos nessa área. É nós fazermos uma análise. Porque a Bíblia diz que nós devemos andar em amor, mas a Bíblia nos orienta, irmãos, e a gente consegue enxergar que o amor não é um sentimento, embora o sentimento está envolvido, claro, mas o amor está muito mais ligado a atitudes. Quando eu digo que o amor não é sentimento, talvez eu nem saiba explicar isso da melhor maneira, eu vou me esforçar para fazer o meu melhor, é só a gente pensar um pouquinho. O amor do tipo de Deus, o fruto do Espírito, é uma essência que vem da videira. Então não está ligado com o sentimento em primeiro lugar, embora toque os sentimentos. Mas o amor, nós podemos dizer isso, que o amor é o que o amor faz e o que o amor fala. Aleluia! O amor é o que o amor faz e o que o amor fala. Deus nos amou tanto que Ele deixou uma palavra ungida, que é a própria voz dEle para falar comigo e com você. Isso é amor, irmãos. A gente se reúne para ouvir a palavra de Deus sempre, isso é amor. Ele deixou a palavra, a unção, graça sobre nós, porque Ele nos ama. Nós não estamos desnorteados, nós não estamos perdidos, nós não estamos sem palavra, nós não estamos sem convicção, não. Nós somos amados. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Amém, irmãos? Ele nos deu a palavra porque Ele nos ama. E Deus também demonstrou atitudes. Uma delas foi Jesus, enviando o próprio Jesus Cristo. Outra delas foi enviando o Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, o amor, ele é o que o amor faz. Então, vamos tomar cuidado, irmãos, com aquilo que temos falado. Tem coisas que parecem bonitas, mas não são. Vamos tomar cuidado, o amor, ele não fere. Ah, mas é minha personalidade, pastor. Meu jeito e ponto final. Não é mais não. Se não combina com o que a palavra diz, não vem com essa conversinha para o meu lado, não. Isso não funciona. Deus vai pegar a sua personalidade, o seu jeito, que foi Ele, os dons e talentos que Ele te deu, e Ele vai moldar e você vai ficar do jeito que Ele quer, amém, irmãos? Aleluia, sabendo falar certo, no tempo certo. A Bíblia diz que a boca do justo é um manancial de vida. Da mesma boca não pode sair água amarga e água doce, tem que sair água doce. Ai, pastor, mas todo dia, vai dizer que você não fala umas coisinhas erradas de vez em quando. Irmãos, a gente pode até falhar em algum momento, mas eu estou falando de um objetivo de vida. Nós estamos falando de uma realização, de um crescimento espiritual, onde cada dia a gente está se tornando melhor do que a gente era ontem, irmãos. Então, vigie as suas ações, vigie as suas palavras, vamos vigiar nisso, amém? A Bíblia diz em Filipenses capítulo 1, versículo 9, olha que coisa linda, Paulo orando, ele disse assim, eu suplico isto em oração, que o vosso amor fraternal cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo o entendimento. Aleluia! E esse crescimento é o amor excedendo um número fixo, é o amor crescendo. Amém, irmãos? Aleluia! E eu quero estimular algumas pessoas aqui. O amor de Deus tem que tocar você também. Você precisa se amar. Quando você se ama, você toma alguns cuidados. Você filtra algumas coisas. Nós não fomos criados, irmãos, para ficar ouvindo qualquer tipo de coisa. Nós não fomos criados para ficar ouvindo qualquer tipo de música. Pastor, posso ouvir música ou não? Responde você.
Mas tem coisa que não faz bem para você. Porque só fala de tragédia, de separação, de briga. Não tem edificação nenhuma. Os nossos jovens têm que tomar cuidado para não deixar e ter uma visão errada, muitas vezes, das meninas. Por quê? Porque por causa de alguns tipos de música que parece que está sendo bonito para as mulheres, e algumas estão gostando, mas na verdade estão trazendo um dano para a visão feminina. Eu estava de férias andando lá no brinquedo com meus meninos, gosta de gasolina. Eu falei, oxe, o que é isso? Aí meu filho me explicou, não, pai, tá falando aí da mulher que gosta de gasolina e tal, gosta de carro bom. Parece bonito, mas na hora eu já cortei o assunto, porque ele pode ter uma visão deturpada. Não é assim. Vocês estão comigo, irmãos? É engraçado, mas a vida de fé, a vida é real. É bom a gente trazer ministrações dentro do contexto que a gente está vivendo aqui, irmãos. E isso a Bíblia nos permite fazer, amém, irmãos? Ele é safado, é ordinário, é cachorro, é sem vergonha, não. Mas eu gosto dele. Não, não é assim. E aí tá o pequenininho lá cantando daqui a pouco. Ele é safado, é sem vergonha, ele é cachorro, é miserável. Ele é caçado, não, irmão, que história é essa? E o cristão não pode multiplicar isso, amém, irmãos? Quem se ama se cuida, quem se ama se filtra, aleluia. Ai, pastor, eu queria uma ministração de fogo para correr. Você vai correr, fica tranquilo, amém, irmão? O poder de Deus está fluindo aqui. Mas cuidado com o que você assiste, cuidado com o que você vê, filtra, cuidado com o que você está falando, com quem você está se relacionando. A gente, irmãos, não há problema nenhum você tocar em pessoas que não são cristãs. A Bíblia não proíbe isso, mas a Bíblia diz que nós não podemos seguir o conselho dos ímpios, nem se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores, amém, irmãos? Então, são filtros que a Bíblia coloca para nós, irmãos. Eu sei que para a carne não é muito fácil, mas são filtros. É porque eu me amo, irmãos, que eu tenho horários que eu não vou para a academia. Porque não dá. Para onde eu olhar, para a direita, para a esquerda, para baixo. Ah, pastor, mas a lascívia está muito no olho de quem vê. É verdade, irmão, mas se você puder evitar o que você está vendo, já é um bom caminho, né? Eu pego um horário, irmãos, que dá para ir. Vocês estão comigo, irmãos? E eu estou dando alguns exemplos só para você entender que são pequenas decisões que vão expulsando o demônio da sua vida. Ô, pastor, expulsa o demônio da minha vida, expulsa você. Eu vou expulsar daí. Se ele tentar bagunçar comigo, meu irmão, o que o diabo vai fazer? Está vendo um cristão lá cheio do Espírito, sabe que você vai prosperar, que você tem um chamado lindo. Aí ele vai, põe isso aqui, seduz ele aqui, pega ele aqui, para destruir, porque vai chegar um momento que você vai olhar para a sua vida e vai dizer, o que eu fiz da minha vida? Um dos homens que andou em sabedoria maior na terra, chamado Salomão, depois de escrever algumas coisas, ele falou assim, olha, eu vou dar o resumo para vocês. Eu provei de tudo. Não neguei prazer em nada. Tudo que você imagina eu provei. Tudo é vaidade. E eu vou dar a fórmula para vocês. Honre a Deus e obedeça os seus mandamentos. Parece que o cristianismo tem que ser assim. Eu vivo uma vida de cachorrada o tempo todo. Aí depois eu me arrependo e provo um pouquinho da glória e está feito. É verdade, Deus perdoa, você vai provar de coisas do perdão dele, é bíblico, correto. Mas e as coisas que Deus nos chamou para fazer? E a prestação de conta de como cuidamos da nossa família? E a criação dos nossos filhos? E a geração? A Bíblia diz que uma geração louva a outra geração. Amém, irmãos? Eu declaro em nome de Jesus, homens e mulheres cheios do amor de Deus. Essa igreja vai ser conhecida como uma igreja generosa, do espírito, fervorosa, de alegria, que dança, mas uma igreja do amor, irmãos. Aleluia, amém? Então, eu e você temos que fazer uma avaliação e certificar se estamos andando em fé. Amém? É algo pessoal. E eu quero terminar, irmãos, com uma exortação que Deus fez em Apocalipse, capítulo 2.
Apocalipse capítulo 2. Veja que Deus inspirou, irmãos, um homem chamado João. Ele escreveu o Evangelho de João, ele escreveu 1ª, 2ª e 3ª João. É considerado como o apóstolo do amor. E ele também foi usado por Deus para escrever o livro de Apocalipse, ou Revelações, que é um livro que nos fala de acontecimentos futuros, coisas que estão acontecendo e que vão acontecer até a volta de Jesus. Nessa última semana de Daniel que está se cumprindo, nós estamos vivendo nela, amém, irmãos? E Jesus, ele fala algumas coisas para algumas igrejas. E eu queria que você parasse para pensar algo. Jesus falou com João: João, escreve a essas 7 igrejas. E tem algumas coisas comuns que Deus falou para todas as igrejas. E tem coisas específicas. Mas para uma certa igreja, Jesus falou algo que é exatamente aqui, em Apocalipse capítulo 4, versículo 4. Ele falou assim, vamos pegar do versículo 1. O anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conservava na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras. Olha para mim, irmão. Deus está vendo tudo que estamos fazendo. Isso não é para trazer medo, não. É para trazer temor, irmãos. É diferente de medo. Ele diz: conheço as tuas obras, tanto o seu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Aí Jesus faz uma exortação, ele diz: tenho porém contra ti que você abandonou o primeiro amor. Só para você entender um pouquinho o contexto, a igreja de Éfeso era a maior igreja naquela época. Timóteo, um jovem pastor, teve o privilégio de pastorear. Muitos temores, e não foi fácil para Timóteo pastorear aquela igreja. Por isso que Paulo incentivou, escreveu 1ª e 2ª Timóteo, trazendo informações para Timóteo, para ele não desistir, ficar firme, não deixar ninguém desprezar o fato dele ser jovem, mas ele honrar o dom que estava sobre ele, que foi dado por imposição de mãos. E Éfeso era uma igreja muito grande, e ela não suportava falsos apóstolos. Ela era bem doutrinada, ela tinha firmeza na doutrina, e Jesus elogiou a igreja por isso, por causa da perseverança. Mas Jesus chama a atenção e diz: agora tem uma coisa que eu não louvo, tem algo que eu tenho contra ti, é que vocês abandonaram o primeiro amor. E eu quero terminar essa ministração, irmãos, te dando a oportunidade de você fazer uma autoanálise. Se você tem se mantido fervoroso e no amor, sabe aquele amor quando você nasceu de novo? Eu sei que as pressões da vida, tantas situações se levantam para a gente perder o melhor. Eu sei que a gente tende a desacreditar falsos ensinamentos, estão fazendo a gente querer desacreditar de tudo, que cristianismo não funciona, que Deus não é, que congregar não é mais nada, e uma série de coisas que vão tentando pegar a igreja. Mas graças a Deus por aqueles que estão sendo preservados pela palavra de Deus. Eles estão pela palavra eliminando aquilo que não é bom e mantendo o fervor, amém, irmãos? Mas eu quero dizer para você e trazer essa palavra, não para te colocar para baixo, mas para te levantar. Jesus falou no versículo 5: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Vou pedir para você abaixar só um pouquinho, porque eu quero que você pegue isso aqui. Jesus falou: lembra de onde caíste, e não permaneça lá. Ele diz: arrepende-te. E o que é arrependimento? Não é remorso, embora um sentimento possa vir, mas é mudança de direção. Se tem algo que eu zelo na minha vida, irmãos, é para não perder o fervor de Deus. Quantas vezes, irmãos, eu dentro do carro vindo pregar aqui na igreja, e o diabo tentando me pressionar e dizendo: para, o que você está fazendo? Vai curtir a sua vida. E eu falei: não, eu vou fazer o que Deus me chamou a fazer. Eu não vou perder o fervor, eu não vou perder o amor. Eu sei que eu estou fazendo o que Deus me chamou para fazer, e ponto final. O diabo está tentando roubar a gente do primeiro amor. Que primeiro amor é esse? Lembra quando você nasceu de novo, o fervor, a alegria? Tinha até que te controlar. E o que aconteceu? Jesus não honrou essa igreja por causa disso. Quando a gente percebe que um cristão perdeu o primeiro amor, ele para de se cuidar, ele vai deixando a vida te levar, a vida leva eu. Ele não cuida mais da família,
ele começa a desonrar o corpo de Cristo, ele começa a tratar os irmãos mal, ele não começa mais agora a obedecer os comandos do Espírito, tudo porque não estava no primeiro amor. Então é possível ver, ele não quer mais fazer nada, tem que ficar implorando e sendo muito gentil para que alguma coisa faça, e se não honrar e não fazer e fizer uma explanação. Agora eu não estou falando só do Morumbi, eu estou falando do corpo de Cristo em geral. Não, irmãos. Quem nos comprou foi Deus, Ele é nosso dono, tudo que a gente tem é dEle. O fôlego de vida vem dEle. Ai de mim! Eu vou usar o que Paulo falou. Paulo falou assim, ai de mim se não pregar o Evangelho. Foi para isso que nós somos chamados. Não tem vida, irmão, não tem outra vida. A vida está nele, Ele é a vida, Ele é a glória, Ele é a esperança. Nele nós vamos viver os nossos melhores dias. E a vida em Deus não é uma vida não é uma vida deprimida, sofrida não. É uma vida alegre, contagiante. É uma vida para cima, irmãos. É uma vida que a gente vai se regozijar, a gente vai passear, a gente vai fazer muita coisa boa, mas sem perder o fervor, sem perder o primeiro amor. Amém, irmãos? Eu sou amado, Ele me amou primeiro. Aleluia. Quantos estão aqui, irmãos? Aí ele diz, lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. É muito sério. E ele diz, tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas. E eu não tenho como explicar isso aqui agora de maneira muito... Mas os nicolaítas, eles diziam, não importa o que você faz aí com o seu corpo. Seu espírito está salvo, pode viver do jeito que você quiser. E Éfeso odiava essas obras, Jesus elogiou, os quais eu também odeio. Jesus falou, os quais eu também odeio. Irmãos, é algo muito forte, a gente tem que pegar. E o versículo 7 termina, e eu quero terminar essa ministração com isso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas.